Olá, sou o professor Henrique de História. Estarei com vocês em mais uma videoaula correspondente à atividade da 11ª semana, de 17 a 21 de maio. Na aula de hoje, veremos sobre o expansionismo árabe, a representação artística e a mulher no Islã, com os objetivos de recapitular o desenvolvimento do expansionismo árabe que vimos na aula anterior, compreender a representação artística muçulmana e identificar o papel da mulher no Islã. Você pode acompanhar o conteúdo através de seu livro didático, nas páginas 196 a 210. Então vamos recapitulando. A expansão islâmica, conforme os materiais que foram enviados para vocês no WhatsApp, nos grupos das turmas no Facebook e no Classroom, a expansão durante a época de Maomé, a expansão durante o califado de Rashidun e a expansão durante o califado Umíyada. Assim, após a morte de Maomé, os primeiros califas empenharam-se para expandir o islamismo para além da Arábia, e entre os fatores da expansão muçulmana estavam o interesse no controle das vias de comércio por terra e por mar, através do Mediterrâneo, a jihad, guerra santa para converter os infiéis, o nome dado às pessoas de outras religiões. Ainda sobre a jihad, é um termo árabe que significa empenho ou esforço. Para o Islã, este empenho pode ser entendido como a missão de propagar a mensagem de Deus, pode significar também a luta individual do muçulmano contra as tentações e as práticas politeístas. Em última instância, diz respeito ao sacrifício individual feito em nome da proteção da comunidade islâmica de agressores externos. Portanto, a jihad não pode ser confundido com práticas violentas, pois o próprio Alcorão proíbe a conversão forçada. As demonstrações de violência e intolerância são consequências de uma interpretação radical da mensagem do Alcorão. E ainda sobre os fatores da expansão muçulmana estavam a crença de que aquele que morresse lutando pela expansão do islamismo ganharia o paraíso. Sobre a liderança dos omíadas, os muçulmanos conquistaram grandes porções de terras a leste e a oeste, depois partindo do continente africano, tomaram a Península Ibérica. A conquista de terras e de pontos-chave do comércio pelos árabes se deu numa velocidade espantosa. Em 100 anos, a contar da morte de Maomé, formaram um imenso império, que ia desde as fronteiras da China a leste até o extremo oeste da Europa. Vimos no material enviado e na videoaula anterior sobre os sunitas e xiitas, mas o que eles são? Então convido a vocês a assistirem uma pequena declaração de uma escritora sobre a sua experiência no meio de sunitas e xiitas. Vamos lá? Muitas pessoas têm me perguntado qual seria a diferença básica do que eu vi na Palestina, na Síria, no Líbano, entre xiitas e sunitas. Essa divisão entre xiitas e sunitas começou há muito tempo no Oriente Médio. Os xiitas, eles seguem Ali, que era o genro de Maomé. Na verdade, muitas pessoas acreditam que os xiitas seriam os mais radicais. O que eu vi durante as minhas 5 viagens ao Oriente Médio, entrevistando centenas de muçulmanos, é que hoje acontece exatamente o contrário. Grupos como ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram são, na verdade, do ramo sunita do islamismo. Sunita, ou seja, aqueles que seguem a Sunna,
deixada por Maomé. Só que muitas vezes entre os sunitas há esses grupos radicais que deterioraram completamente a mensagem inicial de Maomé. Para vocês terem uma ideia, Maomé, o Alcorão afirma o tempo todo que ter escravos é uma coisa contra a vontade de Deus, porque todos nós seríamos iguais no islamismo e não existe a possibilidade de ter escravos. O simples fato do ISIS escravizar mulheres sexualmente ou escravizar a mão de obra de lugares onde eles têm invadido, não apenas espalhando o terror, mas também espalhando humilhação, esse novo tipo de escravidão protagonizado pelo ISIS é completamente contra o que eu li, o que eu descobri sobre a história do islamismo, a verdadeira história que surgiu por volta de 600 depois de Cristo, né, no ano 600 da nossa era, com o surgimento do profeta Maomé. Além disso, é interessante lembrar que a Arábia Saudita, que promove o terrorismo no mundo todo, é sunita. Mais do que isso, a Arábia Saudita ela segue uma corrente do islamismo que é rejeitada por 90% de todos os muçulmanos que eu conheci, que são os muçulmanos não radicais, que me receberam de uma maneira que me emocionou muito. Eu, cristã, muitas vezes estive em uma festa, em casas, em momentos de confraternização, em que eu era a única muçulmana no meio de a única cristã no meio de 3.000 muçulmanos, e fui recebida com imenso amor e um imenso respeito. Então, aproveitando a declaração dela, os sunitas e os xiitas são dois grupos de muçulmanos que apresentam diferenças políticas e por isso estiveram e estão há muito tempo em conflito. Eles estão localizados em maior parte na Arábia Saudita e no Irã. Além desses países, é possível encontrar algumas minorias de sunitas e xiitas no Afeganistão, Iraque, Bahrein, Azerbaijão, Iêmen, Índia, Kuwait, Líbano, Paquistão, Catar, Síria e entre os outros. Os sunitas e xiitas compartilham dos mesmos dogmas da fé islâmica. No entanto, a grande questão recai sobre quem seria o verdadeiro profeta após a morte de Maomé. O fundador e mais importante profeta do islamismo, Maomé, é o autor do Alcorão, o livro sagrado da religião islâmica. Os sunitas, cerca de 90% dos muçulmanos, acreditam que o califa, chefe de Estado e sucessor de Maomé, deveria ser eleito pelos próprios muçulmanos. Já para os xiitas, o profeta e sucessor legítimo deveria ser Ali, genro de Maomé, que por fim foi assassinado. Ainda hoje, Medina é um local sagrado para os islâmicos, além de Meca. Os xiitas são considerados mais tradicionalistas. Eles conservam mais as tradições do livro sagrado e seguem à risca as antigas interpretações do Alcorão e da Sharia, lei islâmica. Iremos ver um pouco da representação artística do Islã, a qual peço que acompanhem na página 205 do livro sobre a arquitetura, as mesquitas e palácios, que destacaram-se na construção e na representação artística de Alá, de Maomé e de animais, as quais são proibidas pelo Islã. Por isso, a decoração é caracterizada pelo uso de arabescos, ornamento em que ocorre a repetição de formas geométricas, linhas e folhagens. Há também o uso de desenhos e de caligrafia com inscrições estilizadas de trechos do Alcorão. A presença de arcos nas construções, ovais ou em forma de ferradura, é uma característica da arquitetura muçulmana. Outra é o minarete, torre em que o almoadem, ou o encarregado de chamar os muçulmanos para a oração, convoca os fiéis para a mesquita. Iremos ver agora, na literatura, As Mil e Uma Noites. As Mil e Uma Noites é uma coletânea de contos populares com origem nas culturas indiana, egípcia, persa, chinesa, japonesa e, logicamente, árabe. Essas histórias não têm um autor único, nem é possível afirmar em qual época exatamente foram criadas.
Os estudiosos acreditam que elas existem pelo menos desde o século IX. As narrativas foram sendo inventadas e transmitidas oralmente ao longo de muitos séculos por narradores anônimos que reuniam multidões nas ruas, nos mercados e ao redor de fogueiras à noite. Ao longo do tempo, alguns tradutores também fizeram transformações na obra, muitas vezes omitindo ou acrescentando histórias. Os contos envolvem aventuras, histórias de amor e muitos elementos mágicos como gênios, feitiçarias, metamorfoses e tapetes voadores. Dentre seus personagens conhecidos estão Aladim, Ali Babá e o marinheiro Simbá. Por se tratar de uma coletânea muito antiga, é possível encontrar diferentes versões com detalhes que variam, porém todas têm como personagem central a heroína Sherazade. Ela é filha do Grão-Vizir, uma espécie de primeiro-ministro do sultão Shahriar. O sultão, após descobrir a infidelidade de sua esposa, ordena que ela seja executada. Ele decide então se casar a cada noite com uma jovem diferente. Ao amanhecer, ele mandava matar a moça para nunca mais correr o risco de ser traído. Diversas mulheres do reino tinham perdido a vida assim. A habilidosa contadora de histórias, Sherazade, pensa em um plano para ludibriar o sultão. Ela se oferece para ser a próxima noiva, e após o casamento, começa a contar ao marido uma história intrigante que é interrompida antes do desfecho. Curioso, o sultão decide não entregar Sherazade aos carrascos. Noite após noite, ela continua contando suas narrativas e interrompendo-as antes do fim. Seu repertório é tão grande que essa rotina se estende por 1001 noites. Ao longo desse tempo, o casal tem 3 filhos. Por fim, apaixonado por Sherazade e convencido de sua sabedoria e fidelidade, o sultão decide permanecer casado com ela. As narrativas de As 1001 Noites foram compiladas em forma de livro no século XIII. No início do século XVIII, em 1704, Antoine Galland as traduziu para o francês diretamente de manuscritos árabes. A partir de então, elas se espalharam pelo Ocidente. O livro ficou muito popular e influenciou o jeito de contar histórias nas culturas ocidentais. No Brasil, Mamed Mustafa Jarouche, que é o tradutor, traz a mais recente edição brasileira do livro, um trabalho que ele fez recuperando pergaminhos antigos escritos em árabe. Agora abordaremos um pouco sobre a mulher no Islã. Atualmente, o material é o mesmo que está no livro. Atualmente, a condição da mulher no mundo muçulmano é objeto de grandes polêmicas, por desconhecimento ou preconceito. A imagem predominante no Ocidente é de que as muçulmanas são tratadas como seres inferiores e privadas de direitos. Mas será que essa visão expressa a realidade de toda a comunidade islâmica? Na Arábia pré-islâmica era comum a prática do infanticídio feminino, dos casamentos arranjados e da submissão da mulher aos homens da família. Porém, segundo a tradição islâmica, Maomé condenou essas práticas, afirmou a igualdade entre os homens e mulheres perante Deus e recomendou que elas fossem tratadas com dignidade. Tudo isso em uma época em que as mulheres no Ocidente europeu sofriam as mais severas restrições. O próprio Alcorão apresenta diversas passagens relativas aos direitos das mulheres. De acordo com o texto, a mulher tem, por exemplo, os direitos à propriedade, direitos à herança, direito de pedir o divórcio e de estudar. Pela tradição, ela também pode escolher com quem deseja se casar, manter seus negócios e também de usar métodos contraceptivos. Apesar disso, é importante reconhecer que em vários países islâmicos os direitos das mulheres são continuamente violados. É o que ocorre, por exemplo, na Arábia Saudita, que tem um regime ditado pela interpretação rigorosa das leis islâmicas. Neste país, as mulheres, entre outras restrições, são proibidas de dirigir e não podem trabalhar, estudar e viajar sem a permissão de algum familiar do sexo masculino. Pode-se dizer
que casos como esse decorrem de dois fatores principais: uma leitura radical do Alcorão e tradições culturais de vários grupos que adotaram o Islã, mas não abandonaram muito de suas práticas anteriores. Agora vamos falar sobre a hijab. Hijab pode se designar tanto uma das muitas formas de portar o véu, quanto ao código de vestimenta sugerido aos fiéis. A Sharia dita que homens e mulheres devem se vestir e comportar moderadamente. Apesar de no Alcorão não haver obrigação explícita sobre o uso, aconselha-se que é mais conveniente para que as mulheres crentes se distingam das demais e não sejam molestadas. Esta é uma representação de 7 tipos de véus e suas descrições. Sobre ainda os direitos, o Islã garantiu para a mulher muçulmana direito ao voto, direito à herança, direito de posse e controle de seus bens, direito de escolher o seu marido, direito ao estudo e ao tratamento digno, entre outros tantos. A Sharia, lei tradicional islâmica, que vimos anteriormente, pode interferir na vida da mulher, dependendo da legislação do país onde ela vive, das tradições familiares e da sociedade e suas interpretações das regras estabelecidas pelo Islã. As passagens na Sagrada Escritura, cujo teor pode parecer sexista ao primeiro olhar, este é o exemplo do trecho que cita que os homens são protetores das mulheres, porque Deus dotou uns com mais força do que as outras, e pelo sustento do seu pecúlio. As boas esposas são as devotadas, que guardam, na ausência do marido, o segredo que Deus ordenou que fosse guardado. Tal fato se dá porque o islamismo, assim como certas ramificações cristãs, tem uma visão complementarista dos dois sexos. Isso quer dizer que ambos têm papéis diferentes, mas se adicionam no casamento, na família, na vida, na liderança religiosa e etc. O Alcorão prega que homens e mulheres são iguais perante Deus em sua criação e no além-vida, mas não equivalentes. De acordo com ele, macho e fêmea se originam de uma única alma, porém, um não é superior ou derivado do outro. Uma mulher não é criada para o propósito de um homem, pelo contrário, as almas surgem para o benefício mútuo. A Sharia, lei tradicional islâmica, pode interferir mais ou menos na vida de uma mulher, dependendo do quanto inspira a legislação do país onde ela vive, do grau de rigidez de sua família e da interpretação que a sociedade dá às regras. Logo, nas diversas nações muçulmanas, as mulheres gozam de diferentes direitos no que se refere ao casamento, vestimento, educação e no trabalho. E essas são as referências dos conteúdos que vimos nessa videoaula. As 1001 Noites, a deturpada visão sobre os muçulmanos, matéria e artigo ao qual eu recomendo que leiam na íntegra, e o nosso livro didático. Agradeço a todos, aguardo vocês no nosso próximo encontro. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado dessa videoaula e espero também que tenham curtido. Um abraço a todos e até a próxima.